Olá! Nessa nossa reflexão, a gente vai mergulhar numa das imagens mais fortes que existem sobre o cuidado em tempos de crise. É uma imagem de providência, sabe? Justamente para quando a gente se sente mais sozinho. O nosso tema é o pai que carrega. Essa sensação de estar atravessando um deserto, de se sentir sozinho bem no meio da tempestade, é algo que todo mundo conhece. Mas olha, uma passagem muito antiga oferece uma perspectiva que muda tudo. E aqui está a ideia central que a gente vai explorar hoje. A imagem não é de um guia que aponta o caminho de longe, não. É de um pai que se envolve, que chega perto, que carrega o filho nos braços quando os recursos dele acabam. Então vamos começar com uma ideia que parece até estranha no início. A verdadeira clareza não vem da fartura, mas sim da escassez. É que a nossa visão, muitas vezes, fica embaçada pela abundância. Lá no Egito, o povo olhava para o rio Nilo, né? Em tempos de fartura, a gente tende a olhar para o nosso próprio esforço. Mas é no deserto, onde não tem distração e os recursos humanos simplesmente acabam, que a mão de Deus se torna nítida, impossível de não ver. E essa metáfora é brilhante, né? O deserto tira toda a poluição visual do conforto, para que a gente consiga enxergar com precisão o cuidado divino. Ele nos força a focar naquilo que é realmente essencial. Mas por que essa lição sobre clareza era tão importante naquele momento? Para entender a profundidade disso, a gente precisa voltar para o contexto em que ela foi dita. E foi no momento de reflexão sobre um grande fracasso. O que acontece é que Moisés está relembrando aquele episódio dos espias, sabe? O povo ficou paralisado de medo, eles só conseguiam focar nos obstáculos, nos gigantes e se esqueceram de todo o resto. E esse slide aqui mostra o contraste de uma forma incrível. De um lado, o foco do povo, os gigantes, as muralhas, o problema que estava ali, na frente deles. Do outro, o histórico de Deus, provisão que caía do céu todo dia, mares que se abriram. Moisés estava basicamente dizendo: o medo do futuro está cegando vocês para o histórico do passado. Essa ideia de ser carregado é o coração da mensagem. É tipo um flashback corretivo. E para a gente entender o peso disso, vamos analisar as palavras lá no texto original. Olha só o versículo completo. Cada palavra aqui foi escolhida a dedo e tem um peso enorme, principalmente no hebraico original. A palavra para vistes não é só um olhar qualquer. É um convite para ter uma epifania retrospectiva. É olhar para trás e finalmente entender o que estava acontecendo o tempo todo, mas que a gente não percebeu no momento. E aqui está o ponto principal. Carregou, ou nazará, significa suportar o peso, levantar. A imagem é de um pai que pega seu filho, exausto, no colo. Isso sugere que, em muitos momentos daquela jornada, a força para continuar não vinha de dentro, mas de fora. Que talvez, em alguns trechos, os pés nem tenham tocado o chão. E por fim, a palavra caminho. Não se trata só da logística da viagem pelo deserto, do mapa. Refere-se à jornada existencial inteira. O cuidado divino cobria absolutamente todos os aspectos da vida deles. E tudo isso nos leva a uma pergunta central. Se esse cuidado sempre esteve lá, por que o deserto é tão necessário para que ele seja visto? Por que será que a aridez revela o que a abundância esconde? A resposta, eu acho, está na nossa tendência de querer levar o crédito quando as coisas vão bem. No deserto, a ilusão de autossuficiência simplesmente some. Não tem como dizer, eu consegui sozinho. Quando a água brota da rocha ou o pão cai do céu, a provisão tem uma assinatura que não dá para confundir. O deserto desmascara nossa ilusão de controle e nos força a reconhecer o caráter daquele que realmente sustenta, revelando a nossa identidade de filhos e a dele de pai. Isso aqui ilustra perfeitamente a lição de Moisés. Ele passou 40 anos nessa escola para aprender que o poder não estava nos seus instrumentos ou nas suas habilidades, mas na mão que o guiava. A maior lição do deserto não é sobre geografia, é sobre identidade. E assim, a gente chega na nossa conclusão. A jornada pelo deserto, que muitas vezes começa com uma sensação de isolamento, termina num lugar de conexão profunda. A conclusão é que o deserto não é um lugar de abandono, mas um convite à intimidade. Aquela mão que parecia invisível na abundância, agora se torna clara, carregando, sustentando. A experiência que parecia solidão era, na verdade, uma proximidade que não tem igual. E o pensamento final é este aqui. A certeza de que a jornada não é feita apenas com as próprias pernas, mas nos braços daquele que sustenta o universo. O deserto simplesmente deu nitidez àquilo que a abundância tentou esconder. O cuidado de um pai é constante
e infalível.